Saudações alunos e alunas, tudo bem? Meu nome é Tadeu Canguçu e em 5 minutos nós vamos responder a prova da Polícia Rodoviária Federal, as questões de Direito Administrativo, agora de 2021, certo? Então, se você ficar nesse vídeo, em 5 minutos nós respondemos toda a prova, são 7 questões, e na sequência, para quem quer aprofundar o tema, nós vamos trazer os fundamentos legais, jurisprudenciais e explicar as questões. Também bem sucinto, bem rápido, bem objetivo, para que você já se ambiente com o que foi a prova da Polícia Rodoviária Federal. Se você tem intenção em concurso público, então, direito administrativo é uma matéria fundamental, cai em diversos concursos públicos e é fundamental que você conheça. Então, esse primeiro contato, de repente, com a prova da Polícia Rodoviária Federal vai poder dar ao aluno uma noção de como é a prova, como respondê-la e que é possível, tá? Principalmente que é possível resolver uma prova, fazer uma prova bem feita, ser aprovado no concurso público. Enfim, então, se é a primeira vez que você tem contato com nosso canal ou nosso Instagram, por favor, curta, compartilhe e acompanhe aí os nossos vídeos, sempre trazendo dicas de direito administrativo, também um pouco de direito do trabalho, mas em geral sobre concursos públicos. Tudo bem? Bom, então vamos resolver a prova da Polícia Rodoviária Federal Direito Administrativo 2021. Então, aqui está a prova da Polícia Rodoviária Federal, certo? Podem me seguir lá no Instagram, os concurseiros, professor Tadeu Canguçu, são os canais de contato aí por Instagram. Ou por aqui pelo YouTube também, no canal Os Concurseiros, beleza? Bom, então a prova da Polícia Rodoviária Federal, eu peguei o modelo aqui, ó, não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Antes a prova vinha tipo A, tipo B, tipo C, agora vem uma frase, né? Então a tipo não basta conquistar a sabedoria é a prova que eu respondi, tá? Então, só para a gente alinhar aí as questões. Bom, então, as questões foram de 86 a 92, foram 7 questões. E começou assim, com o seguinte enunciado. Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no mercado, para a prestação de serviço de treinamento de pessoal, de natureza singular aos seus servidores. Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública então aplicou multa por inexecução parcial do acordado. Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de segurança no Poder Judiciário em face do ato administrativo que aplicara a penalidade sem prévia oitiva. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Então, nós temos aí uma contratação de uma empresa especial, que presta um serviço específico, singular, e eventualmente essa empresa que presta serviço para determinado órgão público cometeu uma infração e foi aplicada uma multa para ela. Não contente com essa multa, foi ao judiciário por meio de mandado de segurança. Então, nesse contexto, vamos analisar as questões. Então, a questão 86 diz: a impetração de mandado de segurança configura controle judicial de mérito administrativo. Certo ou errado? Responde aí. 87. Órgão público é ente descentralizado da administração indireta que possui personalidade jurídica de direito público. E 88. A aplicação da multa em questão decorre do poder administrativo disciplinar. Então faz uma listinha aí num papel com uma caneta aí, ó, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e coloca certo ou errado, tá? E aí a gente vai respondendo. Então aqui já foram as 3 questões, qualquer coisa pausa o vídeo para responder. Na sequência, 89. Essa situação caracteriza contratação direta por dispensa de licitação. 90. O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a aplicação do princípio da sindicabilidade. Bom, então essas foram as questões com aquele enunciado. Agora temos outro enunciado, ó, acerca da carreira do policial rodoviário federal. Então agora aqui, 5 questões sobre a situação da empresa contratada, que entrou com mandado de segurança, depois de uma aplicação de multa. Agora nós vamos para a carreira
do policial rodoviário federal, certo? Então aqui nós temos legislação específica, tá? Legislação específica da carreira do policial rodoviário federal. No 91 diz as atribuições do policial rodoviário federal de terceira classe, cuja jornada de trabalho de 40 horas semanais incluem realizar patrulhamento e policiamento ostensivo. E 92 responde se é certo ou errado. A promoção do policial rodoviário federal para a segunda classe depende de participação em curso de capacitação cujo conteúdo seja compatível com as atribuições do cargo e que tenha duração de no mínimo 150 horas. Bom, então vamos respondendo as questões e depois eu já passo o gabarito geral, tá? Se você ainda não respondeu as questões, pausa o vídeo, volta e responde. Se você já respondeu, continua aqui comigo então. Vamos lá. Na questão 86, a impetração de mandado de segurança configura o controle judicial do mérito administrativo? Não existe controle judicial do mérito administrativo. O controle judicial se restringe à legalidade, então essa questão está errada, tá? 87. Órgão público é ente descentralizado da administração indireta que possui personalidade jurídica de direito público. Bom, essa questão aqui está toda errada. Eu vou mostrar aqui para vocês todos os erros da questão, olha só. A questão começa falando que o órgão público é ente descentralizado, não, é desconcentrado e não é ente, certo? O órgão público é ente, não é entidade, é ente desconcentrado da administração pública indireta, pode ser direta ou indireta, e que possui personalidade jurídica de direito público, não possui personalidade jurídica própria, certo? Ela pertence a uma... Ela está dentro de um ente público que esse sim tem personalidade jurídica própria. O órgão público por si só não tem, certo? Então o órgão público não é ente desconcentrado, também é da administração direta e não tem personalidade jurídica de direito público. Então essa questão aqui está toda errada, certo? Vamos para 88. A aplicação da multa em questão decorre do poder administrativo disciplinar? Bom, essa questão aqui eu vou adiantar para vocês que foi anulada, mas a princípio eu achei que estava certa, sabe? Porque realmente aplicar multa é decorrente do poder disciplinar, né? A multa ela se aplica a particulares, né? Que é o caso aí do problema, e ela decorre do poder da administração pública punir aqueles que têm vínculo com ela e que não cumprem as obrigações. No caso da empresa não cumpre a obrigação, toma multa dentro do poder disciplinar. Estaria correto, mas pela polêmica da prova, questões doutrinárias, sabe? Então foi anulada a questão. Mas, a princípio, eu achei que ela estava certa, mas tudo bem. Vamos agora, anulou, acabou a questão. Ponto para todo mundo. Vamos para 89 então. Essa situação caracteriza a contratação direta por dispensa de licitação? Aí não é dispensa de licitação. Quando você tem uma pessoa que é exclusiva, um artista de notória reputação, ou um fornecedor exclusivo, né? Alguém que só aquela pessoa presta o serviço, só aquela pessoa entrega aquele produto, ou é aquele artista de notória. Então nessas três hipóteses aí você tem a inexigibilidade. É muito comum inexigibilidade de concurso para as próprias bancas examinadoras, tá? Fica a dica para você lembrar dessa situação. Então, quando falou que uma empresa tem uma natureza... Vamos voltar aqui na questão. Quando a empresa diz que é reconhecida especialização, natureza singular, já pode ir para... Você sabe que é para inexigibilidade, beleza? Não é exigível. A dispensa... está no artigo 24 da 8666 e a inexigibilidade no artigo 25 da lei 8666. Tudo bem? Lembrando aí que tem uma nova lei de licitações, né? Lei 14.133, que as normas vão ficar concomitantemente valendo, mas não é o assunto para agora, era só a lei 8666 que a questão pedia. Vamos para 90. O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a aplicação do princípio da sindicabilidade? Sim, o Poder Judiciário sempre pode analisar. Você tem a autotutela, você tem o julgamento que a administração faz dos seus próprios atos, mas você nunca deixa de
que os atos administrativos não sejam fiscalizados pelo Poder Judiciário. Você sempre tem esse acesso ao Judiciário. Qualquer lesão ao direito pode ir ao Judiciário. Então essa sindicabilidade é o atributo de poder sofrer uma sindicância, passar por uma sindicância externa. A administração pública pode passar por essa sindicância externa, que é o Poder Judiciário, sempre. O princípio da sindicabilidade, então, o Poder Judiciário sempre pode coibir abusos, analisar a legalidade de atos. Nunca mérito, mas é possível sim. Esse princípio de sindicabilidade justamente essa possibilidade de ações judiciais para conter abusos da administração pública. Tudo bem? Bom, vamos agora para a 91, falando da carreira do Policial Rodoviário Federal. A 91 diz: as atribuições do Policial Rodoviário Federal da terceira classe, cuja jornada de trabalho de 40 horas semanais inclui realizar patrulhamento e policiamento ostensivo, correto, questão correta. Isso aqui está na lei específica da categoria, tá? Da carreira do Policial Rodoviário Federal. E a gente vai entrar nos artigos aí da legislação específica mais para frente. Mas isso aqui é legislação específica, olha como é que é muito importante. O direito administrativo tem muita legislação específica, beleza? Vamos para 92, também legislação específica, e aqui mais específica ainda, que é o decreto que regulamenta a promoção do Policial Rodoviário Federal. E a questão 92 diz: a promoção do Policial Rodoviário Federal para a segunda classe depende de participação em curso de capacitação cujo conteúdo seja compatível com as atribuições do cargo e que tenha duração de no mínimo 150 horas, 120 horas. 120 horas. Então, segundo o decreto que regulamenta a promoção do Policial Rodoviário Federal, são 150 horas. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Vamos para o gabarito, então, ó. Errado, errado, anulada. Errado, certo, certo, errado. Então, esses são o gabarito aí da nossa questão. Bom, respondida a prova, vamos para os fundamentos legais. Vamos aprofundar então aí os fundamentos legais, tá? Então 10 minutos de vídeo, respondemos a prova e agora vamos para rapidamente tratar mais especificamente dos fundamentos das questões, tá? Então na impetração do mandado de segurança, o Poder Judiciário não adentra o mérito administrativo, tá? O Poder Judiciário não adentra o mérito administrativo. Decore isso, porque o controle de mérito é feito pela própria administração. O Poder Judiciário só analisa legalidade, né? Forma, questões legais, questões estabelecidas em lei. Não analisa objeto, não analisa oportunidade, conveniência. Esse tipo de análise é feito pela própria administração pública. O órgão público, vamos falar aqui na 87, ó. O órgão público é ente descentralizado da administração pública indireta que possui personalidade jurídica de direito público. Olha só. A administração pública ela é dividida em direta e indireta. A administração pública direta é a União, Estados, municípios e Distrito Federal. A indireta são entidades criadas por alguma dessas que tem um serviço específico, que tem uma prestação de trabalho específica, que são as autarquias, as fundações públicas, sociedade de economia mista, as empresas públicas. E tanto na administração direta quanto na indireta existem os órgãos, certo? Nos entes públicos, pessoas jurídicas de direito público, e nas entidades públicas que é da administração indireta, ambos têm órgãos. Veja só, na União tem presidência, ministérios, assessorias. Na autarquia também tem a presidência, também tem as assessorias. Então, os órgãos, eles compõem um ente ou uma entidade pública e estão lá desconcentrados, sem personalidade jurídica de direito, né, sem personalidade jurídica própria e também na condição de desconcentração. Quem se descentraliza são as entidades, são as autarquias, as fundações, a sociedade de economia mista e as empresas públicas.
os órgãos públicos eles se desconcentram. Então essa desconcentração facilita aí o gerenciamento e as tarefas, as atividades dos entes e entidades públicas. Beleza? Então tá toda errada essa questão 87. Vamos para a questão 88. A questão 88 ela foi anulada, tá? Não vou tecer muitos comentários, mas é basicamente o seguinte: o poder disciplinar é o poder da administração pública aplicar multas ante infrações. Ela analisa, fiscaliza, processa e aí sim ela decide se aplica a multa ou não. Aplicando a multa, isso aí decorreu de um poder disciplinar, seja para os seus próprios servidores, seja para os particulares, tá? Que tem um contrato com ela, que tem um vínculo, seja um concessionário, seja uma pessoa que está prestando serviços ou fornecendo produtos, por exemplo, né? Mas a questão foi anulada. Seria disciplinar, mas foi anulada, tudo bem? Vamos para 89. 89, basicamente a gente remete aí aos artigos 25, que trata da inexigibilidade, e 24, que trata da dispensa. Por ser uma empresa especial, uma empresa que presta um serviço muito especializado, é o caso do artigo 25, inciso 2, que não exige, né, cai na cláusula de inexigibilidade de firmar, então, uma licitação. Tudo bem? No artigo 24 tem as hipóteses de dispensa de licitação. É outro tema. Então não vou adentrar muito ao tema, nesse mérito, vou indicar os artigos 24 e 25 da Lei 8666. Beleza? Então, na questão 90, o ajuizamento da ação judicial para evitar abusos praticados pela administração caracteriza a aplicação do princípio da sindicabilidade. Exatamente, ó. Se você analisar a etimologia da palavra, né, o que significa sindicabilidade é um atributo de quem pode sofrer sindicância, de quem pode ser fiscalizado externamente. E o Poder Judiciário sempre pode fiscalizar externamente a administração pública, porque se trata de um órgão público, certo? E qualquer lesão que ele pratique, essa lesão pode ser levada ao judiciário para que sejam corrigidos os atos ilícitos, né? Então, esse princípio da sindicabilidade faz parte também da administração pública. Bom, a questão 91 e 92 foram questões de legislação específica, então vamos direto ali para a legislação. No artigo 91, pediu se o policial rodoviário faz patrulhamento ostensivo e policiamento ostensivo, patrulhamento e policiamento ostensivo e se a jornada de 40 horas semanais. Na Lei 9.654/98 diz que o agente da Polícia Federal, da Rodoviária Federal faz o patrulhamento e o policiamento, né? Aqui, ó, tá na terceira classe, artigo 2º-A, inciso 4, e no artigo 9 tá lá também a jornada de 44 horas semanais. No artigo 92, temos ali a promoção do Polícia Rodoviária Federal com curso de 120 horas. Só que no decreto 8.282, menciona que são 120 horas. Então, temos aí uma legislação específica sendo cobrada, né? Duas questões de legislação específica. Bom, então, esses foram os fundamentos legais da prova da Polícia Rodoviária Federal. Espero que você tenha ido bem. Se você não foi bem, continue estudando. Se você ainda nem fez a prova, continue aí conosco, que nós vamos sempre dar dicas de direito administrativo. E qualquer dúvida, fico à disposição dos alunos aí. Tudo bem? Então, tudo de bom para vocês, bons estudos e até a próxima.